Olá, sejam bem-vindos mais uma vez para mais uma videoaula aqui no Planeta Biologia. E o tema da aula de hoje é transgênicos. Aqui você pode ver o símbolo dos transgênicos, muito associado aí aos alimentos transgênicos, mas a gente vai ver que não são só alimentos que são transgênicos. Então a gente vai ver a definição e como esses organismos são geneticamente modificados. Bom, primeiro aí a definição, né? O que é um organismo transgênico por definição? É qualquer organismo que possui um ou mais genes de uma outra espécie. Então você tem uma determinada espécie, uma espécie A, que ela recebe o gene de uma outra espécie. Isso é muito comum com bactérias. Os primeiros testes foram realizados em bactérias, mas hoje não somente as bactérias, como muitos outros seres vivos hoje podem ser considerados transgênicos, podem ser produzidos a partir da técnica do DNA recombinante, né, que a gente vai entender como que se faz, como que é produzido um organismo transgênico. Bom, os transgênicos são produzidos aí a partir do DNA recombinante, ou seja, como se fosse uma reprogramação, uma modificação no DNA. Já que você precisa pegar um DNA de um trecho, em geral, um trecho de um DNA de outro ser vivo, para colocar naquele ser vivo alvo, então aí você precisa de uma engenharia, você precisa quebrar o DNA em pontos específicos, os dois DNAs, no caso, um para retirar um trecho e outro para colocar esse trecho que você tem interesse, né? Então a técnica que vai permitir a manipulação do DNA para diversos fins de estudo, e hoje em dia não só de estudo, né? Mas para diversos fins também industriais e também terapêuticos. A gente vai discutir aí quais são os pontos positivos dos transgênicos, os pontos negativos, porque esse é um assunto bastante controverso, tem muita gente contra, tem muita gente a favor. Então vamos tentar entender, para depois ver, será que vale a pena mesmo a gente investir nessa ciência? Bom, a tecnologia do DNA recombinante aí é uma técnica de engenharia genética, né? E as suas principais ferramentas são plasmídeos, né, que é o DNA circular bacteriano. Nas mitocôndrias também tem esses plasmídeos, enzimas de restrição, que são proteínas que na verdade elas vão atuar cortando o DNA em locais específicos. Elas vão lá e cortam o DNA. E enzimas ligases. Ao contrário da de restrição, se a enzima de restrição corta, as ligases ligam, elas unem os fragmentos de DNA. Então, tendo essas ferramentas, basicamente, lógico, né? Basicamente, essas três ferramentas, é possível, então, manipular e recombinar o material genético. Aí, mais uma vez, eu tenho uma bactéria, como exemplo, aí como meu ser vivo, que eu vou tentar fazer essa engenharia genética, eu isolo o DNA bacteriano, eu clono esse DNA, então eu vou estimular ele a divisão, eu vou extrair um trecho, apenas a parte que me interessa desse gene, e vou inserir esse gene que eu tenho interesse, por exemplo, em uma planta, como nesse caso aqui, numa planta. Quando eu insiro um DNA de uma bactéria, que é um indivíduo, pego aquele gene, somente aquele gene, não vou pegar todo o material genético da bactéria, somente aquele que eu tenho interesse, a produção de uma proteína específica, por exemplo, e insiro no DNA de uma planta, esta planta é transgênica. E aí, a partir dessa planta matriz, eu reproduzo ela de forma assexuada. E aí sim eu tenho uma amostra, eu posso aumentar a população dessa planta transgênica. Aí, para a gente poder visualizar, então eu tenho aqui um DNA doador, né, no caso seria a bactéria, e tenho aquela característica desejada. Cada um desse aqui representa um gene, certo? Então aqui seria um trecho de DNA, outro trecho de DNA, esse trecho aqui seria uma proteína tal, outra proteína, e aqui eu tenho interesse é exatamente esse trecho. Então o que é que eu vou fazer? Através lá das minhas enzimas de restrição específica que vai cortar este trecho, certo? Esse trecho será isolado, será cortado também o DNA que eu tenho interesse
do indivíduo que eu tenho interesse de utilizar, a gente vai ligar através das enzimas ligases e agora eu tenho aqui um DNA transgênico, ou seja, esse organismo foi modificado geneticamente, né? Que são os tal dos OGM, organismos geneticamente modificados. Só uma coisinha aí, nem todo organismo modificado geneticamente é um transgênico, beleza? Se eu faço alguma alteração no DNA de alguma forma, mas não coloco nenhum gene de uma espécie diferente da dela, de uma outra espécie, eu apenas modifiquei geneticamente, mas não é um transgênico. Para ser transgênico mesmo, esse organismo tem que possuir um ou mais genes de outra espécie, certo? Uma das utilizações mais comuns aí, a gente geralmente associa os transgênicos à produção de alimento, né? Tá bem ligado aí, quando a gente vai ao supermercado, a gente vê esse símbolo aqui. Esse não é um símbolo, é um símbolo que está aí bastante no dia a dia de quem vai ao mercado, de quem compra. Eu, por exemplo, eu sempre vejo esse símbolo. Então está muito ligado à alimentação, mas não só na alimentação. Por exemplo, nas bactérias produtoras de insulina humana. Antes dos organismos geneticamente modificados, o que era feito? Haviam porcos, se retirava a insulina desses porcos e se aplicava nos seres humanos. Qual era o problema disso? Existia uma grande taxa de rejeição, de efeitos colaterais, porque a insulina do porco tem bastante diferença em relação à insulina humana. Qual foi a solução? Extrair o trecho de DNA do ser humano, através do projeto Genoma, né, conseguiu aí se mapear isso daí, conseguiu aí se isolar qual é o gene que produz insulina. Então, mapeado esse gene, se sabe qual é o trecho do DNA que produz, que contém a informação, que armazena a informação para a produção de insulina. Então, esse DNA é cortado, somente esse DNA de interesse, certo? O plasmídio também vai ser cortado e o DNA vai ser ligado ao DNA do plasmídio bacteriano. Esse DNA, olha só que loucura, velho, é uma loucura, né? O mundo microscópico, a gente conseguir fazer isso no universo microscópico, né? Vendo aqui desse tamanhão aqui, parece uma coisa fácil, mas imagina que isso é algo microscópico, né? Imagina a dificuldade de você poder fazer isso. Então é quando você une esse DNA humano ao plasmídio, esse DNA, né, associado à bactéria, agora o plasmídio da bactéria será capaz de produzir insulina humana. Então esse plasmídio é reintroduzido na bactéria, esse plasmídio vai se multiplicar lá dentro da bactéria e ela vai produzir moléculas de insulina. A própria maquinaria bacteriana, né, a maquinaria celular, as suas organelas, as suas proteínas, vão aí se encarregar de produzir essa insulina com características dos seres humanos, uma insulina altamente específica para os seres humanos. Ok? Então, olha só, né? Se você conhece alguém ou se você tem diabetes, a insulina é produzida dessa forma, através de organismos geneticamente modificados, mais especificamente bactérias transgênicas. Aqui a gente pode ver de forma um pouquinho mais específica, eu tenho um plasmídio, certo? Então eu corto aí, essa tesourinha representa uma enzima de restrição, lembra que a enzima de restrição ela corta lá o DNA. Eu corto somente o trecho que eu preciso do DNA humano, aquela que produz insulina, certo? Então cortei aqui, abri o plasmídio, esse plasmídio agora está aberto. Corto o DNA humano. Esse DNA humano é ligado através de outra proteína chamada ligase, representada aqui como se fosse uma cola, mas na verdade é uma proteína, que ela tem essa função que é produzida naturalmente, certo? O DNA, lá em divisão celular, na sua divisão celular, acontece isso, certo? Quando o DNA se abre, quando ele precisa ser reparado, essas enzimas, essas proteínas entram em ação. Então, o DNA da bactéria foi cortado, o DNA do ser humano foi cortado. Então, esse é o DNA que eu quero introduzir. Esse é o gene, né? Esse será o transgene, que aí eu vou agora colocar no DNA bacteriano, que é chamado de plasmídio, porque as bactérias, o DNA dela é em forma de plasmídio, que é um DNA circular. Será então DNA recombinante, será recombinado, e agora o DNA da bactéria, que possui as proteínas para a bactéria, vai produzir também
informações para a produção de insulina humana. Ele vai ser reintroduzido, essa bactéria vai se multiplicar por reprodução assexuada, ok? E a partir daí ela vai produzir insulina, e aí a insulina vai ser extraída e aí sim poderá ser comercializada. Então esse é um uso terapêutico, né, dos transgênicos. A gente pode citar então os transgênicos também, não só para fins alimentares, como é mais comum as pessoas saberem, mas também para fins terapêuticos. Algum tempo atrás também, o Brasil produziu alguns machos do Aedes aegypti, o mosquito, né, transmissor da dengue, transgênicos também. E esses mosquitos eles eram estéreis, né? Eles não podiam fecundar a fêmea. Então aí fizeram esse mosquito, lançaram ali em determinado lugar para que na próxima geração nascesse menos mosquito. E aí, onde é mais conhecido, né, através dos alimentos, que o processo é exatamente o mesmo, que vai mudar aí é o ser vivo. Então, se você vai ao mercado, você provavelmente já deve ter visto esse símbolo. Esse símbolo significa que aquele organismo é geneticamente modificado. É muito comum aí com a soja. Aqui eu tenho grãos de soja, parece com feijão, mas na verdade é soja, é uma leguminosa, assim como o feijão. Se você encontrar então esse T aqui amarelo com um triângulo, significa que parte daquele, que ou na totalidade ou parte daquele alimento possui então transgênicos. O milho também é muito comum, no algodão também é muito comum. Aqui a gente tem a evolução da área de transgênicos no Brasil. A soja aí a maior produção de transgênicos aí do Brasil é em relação à soja, seguido aí pelo milho e pelo algodão. Então, se a gente for ver, aí ele está em franco desenvolvimento, né? Em 2010 e 2011 existiam aí 18,4 mil hectares, 18,4 milhões de hectares para a produção de soja, e em 2015 e 2016 quase dobrou, chegando a 3,3. Então, em 5 anos quase dobrou. Aqui a mesma coisa aconteceu com o milho. Em 5 anos quase dobrou essa produção. E no caso do algodão, né, quase triplicou, mais do que dobrou, chegou quase a triplicar. E se você considerar todos os organismos geneticamente modificados, transgênicos, alimentos, a gente tem também um crescimento muito acentuado aí em relação aos transgênicos. Quais são os pontos positivos e negativos, certo? Porque, obviamente, existem 2 pontos, né? Não só negativos, mas também positivos, né? Em relação aos pontos positivos, a redução dos custos. É muito mais barato você comprar, por exemplo, você produzir uma soja transgênica do que uma soja não transgênica. Se você for comparar o preço do óleo transgênico e o óleo não transgênico, o óleo transgênico ele é muito mais barato. E algumas pessoas optam, quando vê aquele Tzinho, optam por não comprar, né, por temor que aquilo possa causar algum problema no organismo. Menos despesas com agrotóxicos e adubos. Aí aqui eu só vou fazer uma observação. Apesar de ter menos despesas, isso não é sinônimo de menos uso. Você pode ter menos despesas, porque você pode usar agrotóxico mais pesado e mais barato, né? Mas não significa que você está usando menos, certo? Porque em vários casos, ao contrário, você usa mais agrotóxicos, mas no fim de tudo você tem uma despesa menor. A produção de alimentos ricos em proteínas e vitaminas. Então existe essa possibilidade de você aumentar a produção desses nutrientes. Você também pode regular aí a produção de alimentos pobres em gorduras trans. Existe essa possibilidade. Não é muito usado, certo? O que acontece mesmo, no caso do Brasil, principalmente no caso da soja, é de você modificar ele. Você deixa a soja, não é que ela vai ser mais nutritiva, ou vai ter mais nutrientes, ou ela vai ser mais resistente à praga. Não, na verdade ela vai ser mais resistente aos agrotóxicos. Então você pode danar agrotóxico ali que ela vai resistir. Se fosse uma soja natural, se você jogasse o agrotóxico, além de matar a praga, certo? Você também poderia matar a soja. Com a soja transgênica isso não acontece, porque ela foi feita para ser resistente ao agrotóxico, né? Então por isso daqui é apenas uma observação que eu faço. A gente também pode
possibilidade, não é feito isso, mas a produção de alimentos contendo vacinas. Muitas pessoas consideram que isso aqui não seja um ponto positivo, há vários questionamentos, e é verdade, então estou colocando uma observação aqui. O ponto positivo mesmo é esse, ó, por enquanto. Okay? O que de fato acontece é isso aqui, ó, redução dos custos de produção. E também produção de espécies resistentes a secas e geadas. Apesar disso ser possível, também não tem tanta essa aplicação aqui. Outra observação que eu coloco em relação à erradicação da fome no mundo. Bom, o mundo hoje produz mais alimento como nunca se produziu tanto alimento, e mesmo assim existem bilhões de pessoas aí sofrendo com carência nutricional. Então, também uma observação. Sim, é um ponto positivo, existe uma possibilidade aí, vamos colocar aqui, uma possibilidade, certo? Existe a possibilidade de erradicação da fome no mundo, existe sim a possibilidade da produção de alimentos contendo vacina, a possibilidade de alimentos ricos em proteínas e vitaminas, e esse daqui é real, certo? Menos despesa com agrotóxicos, apesar de muitos casos se usar mais. Pontos negativos. Bom, os efeitos colaterais ainda não são conhecidos. O pessoal aí da indústria fala, não tem problema. Na verdade a gente não sabe. Tem gente que fala, não, isso vai causar câncer. Pelo menos com os dados que se tem até agora, não se sabe. Não se sabe. Não adianta também inventar a ciência, não, vai causar câncer. A gente não pode atropelar a ciência. O método científico é feito de dados, observação, análise de dados, a comprovação de uma hipótese ou não, certo? Verificar se aquela hipótese é verdadeira ou não. Então precisa se verificar ainda. A gente tem poucos dados, tem pouco tempo ainda. Mas efeitos colaterais são desconhecidos? Pode ter? Pode. Prejuízo ao ecossistema. Isso aqui é real, isso aqui já está bem documentado, isso aqui realmente acontece. Em relação ao prejuízo no ecossistema, está muito bem documentado isso na Índia e no México, com um novo tipo de poluição, a tal da poluição genética. Poluição genética. Provavelmente isso está acontecendo no Brasil também, mas a gente não tem dados ainda para poder falar aí com grau de certeza. O que acontece no México? Aconteceu com milho. A cultura de milho no México ela é muito forte, né? Milho nativo, os milhos crioulos, de toda a variedade que tem de milho lá, é muito forte. E quando se introduziu espécies transgênicas, o que acontece? Você não vai falar lá para um inseto que poliniza e falar assim, não, você só vai polinizar a espécie transgênica, a outra você não vai polinizar. O que aconteceu? Aconteceu um cruzamento. As espécies transgênicas, quando elas, no período de florescência, certo? Quando as flores se desenvolveram, o inseto polinizou, vai na planta transgênica, vai lá, pega os seus pólens e também vai nas plantas nativas. Então o que acontece? Há um cruzamento aí, genética, e aí tem todo um aspecto ético também, que o pessoal aí das empresas que detinham o conhecimento transgênico, aí, as empresas lá como Monsanto da vida, quiseram aí processar os agricultores, porque o milho nativo deles agora continha também trechos de DNA transgênico. Mas quem fez isso foi os insetos. Aliás, foi uma questão de poluição genética, você não tem como controlar os insetos. Outra coisa que também é um problema, surgimento de super pragas. Porque se você usa cada vez mais agrotóxico, essas pragas vão se adaptar, meu amigo. Seleção natural acontece, não tem como, né? Não tem como você falar, não, seleção natural, para. A diminuição da biodiversidade. Isso também já está bem comprovado. Você começa a priorizar um tipo de espécie, a outras espécies tendem a sumir. Se você coloca lá uma espécie que é altamente resistente a um agrotóxico e a outra não, uma espécie vai se dar mal. E se você coloca ali também uma espécie que, por exemplo, de soja, que é resistente ao agrotóxico, e aí você começa a jogar agrotóxico naquela cultura, várias outras espécies, seja de insetos, seja de nematóides, seja de plantas, tendem a sumir também. Outra coisa também que é de bastante conhecimento, o monopólio, o Monsanto que eu digo, né? O monopólio da tecnologia na mão de empresas estrangeiras. Exemplo, o grande exemplo aí, a Monsanto, certo? A Monsanto
no Brasil ela entrou de uma forma contrabandeada, inclusive. No Brasil era proibido o uso de transgênico, ela foi lá, começou a distribuir as suas sementes, e aí quando foi se ver, tinha já milhares e milhares de hectares, tanto de milho quanto de soja transgênica, e aí lá o pessoal do Senado se viu com um problema. O que a gente faz? Libera, e foi isso que aconteceu. A cobrança de royalties, bom, se essa tecnologia é de domínio de uma empresa, se eles desenvolveram essa tecnologia, então você vai ter que pagar royalties, vai ter que pagar as patentes para essas empresas. A eliminação de pequenos produtores agrícolas. Existem alguns casos famosos aí, como no caso do McDonald's do Paraná, que não plantava uma certa variedade de batata, então aqueles agricultores que não entraram na linha, não entraram plantando aquele tipo de variedade, não tinham para onde vender. Então, isso é um problema. E também o aumento do desemprego. Se você tem esse problema no campo, as pessoas tendem a migrar para outras áreas. Bom, e aí? Você é contra ou você é a favor dos transgênicos? Qual que é a sua opinião? Bom, eu vou dar a minha, já que esse é um assunto tão controverso. Eu sou a favor que se haja pesquisa com os transgênicos. O que eu não gosto muito da ideia é da gente consumir transgênico sem saber o que vai dar ainda, né, nessa fase tão inicial. E sabendo já que já há comprovação de poluição genética, já toda uma comprovação. Então aí, nessa parte eu sou contra. Agora, na pesquisa, para fins terapêuticos, é um campo em crescimento e a gente tem bastante a evoluir aí. E aí? Qual que é a sua opinião a respeito desse assunto? Você é contra ou a favor? Bom, é isso aí, galera. Se você gostou dessa aula, curte aí, beleza? Dá um joinha, se inscreva em nosso canal, assine as notificações, ativa as notificações para você saber sempre quando nossas aulas são publicadas. Ok? Qualquer pergunta aí deixem aí nos comentários. E vou ficando por aqui. Até mais. Falou. Tchau. E aí, você gostou desse slide que você acabou de ver? Se você gostou, saiba que você vai poder baixar 5 slides como esse grátis, ok? Eu vou deixar o link aí na descrição, beleza? Então você pode baixar 5 aulas como essa, uma de biologia celular, uma sobre aves, divisão celular, biomas brasileiras e sistema imunológico. Se você quiser mais e quiser 88 slides, aí por um precinho bem justo, beleza? Convenhamos aí, você vai poder baixar 88 slides, como esse que você acabou de assistir. Só para você dar uma olhada, se você clicar aqui, para você poder ver as aulas, por exemplo, essa de aves, então você vai poder fazer o download, você pode visualizar. Você clica aqui, beleza? Vai se abrir uma janela e é só você clicar em fazer download, nessa setinha aqui, em fazer download. Vai abrir, pronto. Começou o download desse slide, beleza? Bom, claro, se você quiser os 88, tem todos os temas aqui, tem os temas de todas as aulas. Biologia celular são 12 aulas como essa, ecologia são 12 também, evolução 7, fisiologia, anatomia 11, genética 7, parasitologia 5, vírus, monera, protistas e fungos 4, botânica 12, zoologia 17, ok? Acho que você não vai se arrepender, você vai economizar muito tempo. Se você é professor, você sabe o trabalho que dá preparar uma aula, conseguir a atenção dos alunos, sua aula vai melhorar muito, você vai economizar muito tempo de planejamento e melhor, né? Você vai poder editar essa aula. Por exemplo, isso daqui de sistema imunológico, quer trocar? Não gostei dessa imagem, não vai embora, tchau, não gostei dessa. Não gostei de sistema imunológico, eu prefiro imunitário. Então você vai poder editar do jeito que você quiser, apagar, colocar, certo? Do jeito que você achar melhor. Então aí, dando uma olhadinha nos slides, essa aqui é uma aula sobre genética, só para você colocar aqui no modo tela cheia, para você ver. Tá aí, você vai passando a sua aula, você vai explicando
ok? Você que é professor ou você que é aluno, quer detonar aí na sua apresentação, tem aí muito material para você trabalhar. Ou estudar também, né? É um material também de estudo. Então, depende de qual é o seu foco, esse material é bem legal, vai te ajudar bastante. Ó, baixa esses 5 slides aí, testa ele, veja eles, você não vai se arrepender. O link está aí na descrição. Valeu, galera, até mais.